gente aqui, Dr. Walter Maierovitch. A gente fala Dr. Walter pelo tempo que a gente conhece, enfim, fomos companheiros né? do CBN em bons tempos de comentário. E agora estamos aqui juntos no UOL. Ele é colunista aqui do UOL, está com a gente. É ex-desembargador, é um jurista, conhece muito assuntos de crime organizado, da máfia italiana, da máfia no Brasil. E ele ganhou, nesse ano, o Prêmio Jabuti, na categoria Ciências Sociais, o livro Máfia, Poder e Antimáfia, um olhar pessoal sobre uma longa e sangrenta história. Dr. Walter, obrigado por estar com a gente aqui. Entra aí com a gente. Olá, boa noite. Olá, Kennedy, é um prazer estar com você e com o Toledo também. São velhos amigos, o Toledo mais do que você, porque eu trabalhei com o Toledo... Porque eu sou mais velho, você entendeu, né, Kennedy? A ênfase aí é no velho. Eu trabalhei com o Toledo no Terra, quando ele foi lá fazer o jornal do Terra, e ele me chamou e eu fui lá meio assim... apalpando, não sabia bem, mas... Ou seja, tenho culpa nessa carreira meteórica do Walter aí na mídia. No jornalismo. Bom, do jeito que ele está falando, está parecendo que eu tenho 19 anos para carreira. Estou chegando aos 75 tal, e Não fala que não parece, Walter. Não conta que ninguém acredita. Tá bom. Walter, antes da gente entrar nos assuntos mais quentes, eu queria falar um pouquinho do livro. Estou aqui com ele aqui na mão, o vencedor do Prêmio Jabuti, Máfia, Poder e Antimáfia. É uma coletânea, né, de histórias. É muito gostoso de ler, porque, vamos cá entre nós, né? Livro de ciências sociais não é exatamente aquela leitura que você leva para a praia, né? Esse daqui dá para levar para a praia, porque as histórias que tem, claro, estão tudo dentro de um contexto para exemplificar situações, exemplificar estratégias de combate, etc. Mas é tudo muito saboroso, porque os nomes, as pessoas têm nome, têm história, o contexto é quase cinematográfico, assim, né? Qual foi a ideia do livro quando você pensou em escrever? Você já estava mirando no Jabuti, não? Não, nem imaginava. Eu fiquei contente que a editora me propôs para fazer um livro, então fiquei contentíssimo. Jabuti não era algo esperado. Mas é um trabalho aí, Toledo, e você sabe bem disso, porque acompanhou. Um dia, Kennedy, o Toledo veio, você leu um livro de um inglês chamado McMafia? Eu falei, não faço nem ideia. É porque ele está te citando, viu? Então, até o Toledo me informou a respeito. Mas, olha, o importante desse livro é o seguinte, evidentemente, ninguém tem esfera de cristal, mas está colocado aí esse modelo de exportação de criminalidade organizada, quando se tem controle de território, controle social, e se passa a ter influência eleitoral, porque quem controla o território, quem controla por milícias a sociedade, aquele espaço de pessoas, evidentemente que tem poder para influenciar em eleições. Existe isso. Então, tudo foi colocado seguindo exemplos internacionais. Se eu falei isso, é porque na Sicília aconteceu isso com a Cosa Nostra siciliana. Então, tem uma série de coisas. E tem aí grandes embates na área internacional que eu participei, por exemplo, a política de drogas, a geopolítica, a geoestratégia, no momento em que se tentava tirar dinheiro da ONU para fazer cultivos substitutivos, por exemplo, aqui no Chapare, onde eu estive e fui contra, e tinha o ex-ditador que levava isso adiante, mas tem todos os fatos, o que ocorria, como são as puxadas de tapete ali pela ONU, pelo Escritório das Nações Unidas, como é difícil, muitas vezes, se opor à política americana da época, da guerra às drogas, tem todos esses contextos. E eu estou colocando muito que pizza, espaguete viraram temas no mundo inteiro, e por que não máfias? Máfias também. Então, tem tudo isso, tem o terrorismo, tem especialmente esse método terrorismo que a gente está vendo agora com caminhoneiros, está tudo explicadinho. Oi.
Não, é isso mesmo. Eu queria justamente fazer essa ponte aí, trazer o Kennedy para a conversa também, mas pelo seguinte, Walter, o livro me parece extremamente atual, né? Porque você, ao falar da questão territorial, a tática das milícias do Rio de Janeiro me parece muito parecida com, como é que chama? Pisu, lá na Itália? É uma pizza com O final, então é pizzo. Vale dizer que é a taxa de proteção, é quando se tem que pagar. Então, tem tudo isso, tem a origem. Eu fui fundo porque eu estou trabalhando nisso há muitos anos e venho recolhendo material, escrevendo. Não foi difícil escrever o livro, porque eu tinha muita coisa já anotada. Por exemplo, quando você fala sobre essa taxa de proteção que se paga, que as milícias exigem, no mais perfeito e igual modelo mafioso, igual, hein? Igual. A gente tem também lá atrás, na máfia americana, por exemplo, do Bar Mitzvah, do Meyer Lansky. O Lansky era o ministro da Fazenda da Cosa Nostra americana. Ele nunca passou, como ele mesmo disse, nunca passou mais do que 40 minutos numa delegacia de polícia. Era o rei dos cassinos, corrompia. Por exemplo, em Cuba, ele controlava todos os cassinos, dava uma grana para o Batista ditador. Todas essas histórias, mas ele, com 7 anos de idade, é cercada pela gangue do depois grande líder da máfia. Ele é cercado porque eles estavam de olho no taco de golfe, de golfe não, de futebol, de beisebol dele, beisebol. Então, o Lucky Luciano, que comandava isso, cercaram, falou: olha, agora você vai pagar tanto por mês e esse taco é nosso. E aí foi o bar mitzvah dele no crime. Qual foi a resposta dele? Ele sabia que ele estava cercado por italianos e falou: vá fanculo. E encarou todos eles, de repente falou: não, vamos bater nesse cara é nosso, tal. E assim que foi. Então tem tudo isso, o que mostra aí pela força do PCC, pelo que o governo do estado de São Paulo fez em termos de conivência, largar a periferia para o PCC e ficar aqui acertando, dando uma aparência de paz nos jardins, ou como se faz de errado, se fez lá do Rio de Janeiro, com as unidades de policiamento que começavam a dar certo, mas de repente isso virou uma propaganda que atrapalhava os negócios. Enfim, hoje nós temos até, Toledo, Kennedy, uma coisa muito importante e que acho que o governo Lula vai ter muita atenção sobre política de drogas, porque hoje nós temos, não se fala muito, olha, o meu vizinho é dependente químico, o meu primo é dependente químico, mas hoje nós temos países dependentes. Dependentes do quê? Do tráfico de drogas, da produção de drogas. Então, o mundo precisa mudar com relação a essas políticas. Não vou nem falar de PIB de países dependentes, como vou falar em Bolívia, Colômbia, porque todo mundo sabe, mas vamos ao Marrocos, aí, que está dando show de bola. O Marrocos tem toda uma economia voltada para a erva canábica e ainda a gente fica criminalizando aquele que faz uso da erva canábica. Então, precisa mudar muito. E me preocupa, eu assisti a entrevista de vocês com o César Feitosa, me preocupa muito quando se fala que o comando militar está indo, vou usar um termo popular, um vaselina, alguém para ficar aí, algodão entre cristais. Quando a gente teve no governo Lula uma atuação muito boa como ministro, porque é forte, tem peso, é duro, não dá moleza, que foi do Jobim, do Nelson Jobim. Eu acho que estava mais agora, o momento é mais para Nelson Jobim do que para um Múcio da vida. Pegando o gancho aí do Dr. Walter, Zé, então vamos passar para essa parte. O livro, como você falou, parece que fala muito do Brasil também. Dr. Walter, a pergunta que nós vamos tentar responder nesse bloco aí, que o senhor vai tentar responder, né? Pós-Bolsonaro, a violência virou parte da política no Brasil?
A gente está vendo, né, que foram 4 anos aí de um discurso de ódio na política. Eu queria começar falando com o senhor discurso sobre... e ações, né, Kennedy? E ações, Isso. né? Sim. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta de cada vez, eu vou mandar as duas de uma vez só. Primeiro, tem um papo aí, muita gente, o Bolsonaro precisa ser anistiado, ele está aí todo deprimido, está chorando agora, não derramou uma lágrima pelos mortos na pandemia, mas agora está chorando porque não tem apoio para o golpismo dele. O Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelos crimes comuns que ele cometeu na presidência, para que a gente não admita um presidente que possa vir a adotar o mesmo padrão, ou seja, não admitir esse padrão na presidência. Essa é uma coisa. O senhor acha que ele deve ser responsabilizado pelos crimes comuns? Os de responsabilidade, a gente sabe que ele não será, porque o Lira matou essa no peito. E 2, a intenção do governo Lula de fazer uma mudança desses decretos que permitiram venda de arma, relaxamento na posse. E o que o senhor acha do eventual êxito de uma nova campanha de desarmamento? Já meti um combo aqui de uma vez para o senhor. Bom, vamos por parte. A primeira delas, com relação à violência e com relação à responsabilização do presidente Bolsonaro. Qual é a meta da justiça criminal num Estado de Direito? O que faz a justiça na área criminal? Não deixar impunes os crimes e não punir inocentes. Essa é a sua meta. Ela não pode sair dessa, que de repente, concedendo aí anistias, absolvições. Por quê? Porque senão está sendo desvirtuada a justiça. Nós não podemos ter uma justiça desvirtuada, porque nós vivemos num Estado democrático e republicano. A pedra angular da República é que todos são iguais perante a lei. Como é que vamos fazer para se dar uma anistia? Na realidade, se está caindo no campo da impunidade e da desigualdade. Não se está aqui dizendo vamos botar ele na cadeia, não. O devido processo legal, as devidas acusações, o devido direito de defesa e de recursos, a presunção de não culpabilidade. É assim que funciona e é assim que deve se atuar com relação a ele. Mas nós temos, Kennedy, aproveitando isso, um sistema de check and balances que vem do direito norte-americano, que aqui está enferrujado, está emperrado. E o exemplo claro disso é de se ter um procurador Aras. O que o Aras fez? Você falou da Covid, vamos na CPI, ao trabalho magnífico que foi lá realizado. O que fez o Aras? De repente deu, vamos usar uma linguagem esportiva, futebolística, ludopédica, deu um bicudo para cima, isso se transformou numa miríades de investigações e ele foi arquivando devagarzinho, uma por uma. Então, se a pergunta é quando o Bolsonaro vai ser responsabilizado, evidentemente, tão logo deixa o poder. Agora, e em foro não privilegiado. Agora, quando o Aras vai ser responsabilizado, e o que o governo Lula, que até agora não quis dar nenhum sinal com relação ao Procurador-Geral da República, já deu sinal no passado, escolhendo em lista tríplice que lhe foi encaminhada, como vai agir? Porque ali é importante, não estou falando do governo Lula agora, nesse mandato, não, estou falando para frente, pelo nosso sistema de Estado de Direito, pelo nosso sistema constitucional. Não se pode ter, como se teve lá para trás, o Arquivador-Geral da República, não se pode ter um Aras, que de repente saiu da advocacia, ele usava 2 chapéus. Então, como se acertar isso? Como se há necessidade? Então, a sua pergunta tem que ter responsabilização? Sim, mas nós temos que caminhar para um tratamento igualitário.
nós temos que ter um Ministério Público mais atuante, mais independente, temos que ter, pela via legal, pela via constitucional, tem que se escolher uma fórmula para o procurador-geral. Não adianta estar na Constituição, e se viu isso, que o Senado, a qualquer momento, pode cassar o mandato de um Aras. Tem que acabar com esse esquema de beijamão, de prorrogação de mandatos de procurador-geral, quando estão se saindo muito mal, o Senado, ao mesmo tempo que critica, de repente escolhe. Quem é que processa um parlamentar? É o Supremo. Agora, quem escolhe o ministro são os parlamentares. Esse sistema está muito falho entre nós e tem aberto aí vias que... Veja o que nós assistimos hoje, o Cássio Cunca, o ministro Nunes Marques, indo à posse de 2 novos ministros do Superior Tribunal de Justiça, indicados por ele. Que legitimidade existe? Na realidade, esses caminhos tortuosos que são adotados colocam o Brasil numa situação muito difícil quando se fala em Estado democrático de direito. Voltando para a questão do programa, Walter, você enumera no livro várias circunstâncias que acabam desembocando na violência política, seja pela influência que as máfias acabam tendo na eleição, seja pelo terrorismo. E a gente tem visto durante o governo Bolsonaro, como o Kennedy colocou, uma coisa nova. A gente não estava acostumado a ver alguém entrar numa festa de aniversário e matar outra pessoa só porque ela estava usando uma roupa de uma cor que ela não gosta. A gente nunca tinha visto invasão de Câmara Municipal para execrar uma vereadora porque a maioria da cidade não gosta do partido dela. A gente nunca tinha visto gente matar o prefeito. Enfim, matar o prefeito até já tinha visto, infelizmente. Mas tem uma série de fatores novos e tem uma coisa meio de extorsão também, né? Essa coisa dos caminhoneiros, que não são os caminhoneiros, né? São os donos dos caminhões, os donos das frotas. É lockout, que é proibido. Ser jurista, eu não sou um mero jornalista, mas me parece que é uma coisa ilegal. Quer dizer, tem uma série de novidades aí que entraram na política nos últimos 4 anos, 4 até antes, né? Até durante a eleição do Bolsonaro, e que, me parece, vieram para ficar, né? Olha, Toledo, no livro aí tem logo nas primeiras páginas um jurista siciliano que conheceu bem esse fenômeno da criminalidade organizada e, principalmente, de como ela se une com a política. E o Bolsonaro tentou, de todo jeito, fazer esse tipo de aliança com milícias, com crime organizado, o tempo inteiro. E, mais do que isso, com cooptação das polícias. E ele aparelhou a Polícia Rodoviária Federal, influiu na Polícia Federal, se miscuiu em assuntos das polícias estaduais. E esse jurista, que é do século XIX, diante de toda uma situação muito parecida, muito similar, ele dizia o seguinte, e ele falou sobre a violência que isso tudo gera, que essa situação é geradora. E ele aponta para uma solução: a educação à legalidade. Eu acrescentaria a educação à legalidade democrática. Nós precisamos retomar isso no sentido de mudança cultural. Esse é um ponto. Agora, o que se viu, e você tocou no ponto dos caminhoneiros, veja o que o direito internacional moderno fala sobre terrorismo e método terrorista. Se fala, e é a doutrina predominante, que existe uma violência imediata, visível no terrorismo.
Então, vamos pegar aí, quem quiser ir mais para trás, vamos pegar as Torres Gêmeas. Quem quiser ir agora para o Brasil, vamos pegar os caminhoneiros interrompendo. O que é visível aí de violência? Essa interrupção com danos causados, gente que não foi operada, que tinha exames marcados, uma série de intranquilidades, incômodos e violências. Mas esse é o visível, é a estrada, é a paralisação na estrada. No terrorismo, existe o quê? O alvo direto, são as estradas, no exemplo que eu estou dando, mas existe o alvo indireto e, atenção, e principal, qual seja a derrubada do sistema democrático, a derrubada do Estado democrático de direito e a manutenção do Bolsonaro na presidência, com intervenção militar apoiando. Ora, isso aí internacionalmente é o uso de um método terrorista, por grupos terroristas financiados. Veja que já tem relação de empresas que financiaram, por exemplo, como uma de São José do Rio Preto, a Rodobens e tantas outras. Então, o que a gente precisa de rápido? Precisa de uma resposta. Isso não pode ficar sem resposta. A lei fala até em perdimento de bens. Doutor Walter. Perdimento dos caminhões, como pena em favor do Estado. O que o senhor está falando aí é algo que não pode ser admitido numa democracia. Isso não pode virar parte da política no Brasil, né? A nossa pergunta é: a violência virou parte da política no Brasil? Acho que está muito claro que virou, né? Como extirpar essa violência? Como combater essa extrema-direita que está fazendo isso que o senhor está descrevendo bem? Terrorismo puro, pedindo um golpe de Estado com método terrorista. No devido processo legal, Kennedy, veja que essa pergunta que você veio é muito apropriada, e a gente tem que olhar o que se teve no Brasil? Uma lei de segurança nacional. O que se tem agora no Brasil? Se tem dentro do Código correto, que é do Código Penal, a proteção ao Estado democrático de direito. Quem assim agiu e continua agindo, indo para a porta dos quartéis, aí é crime contra o Estado democrático de direito, levando inclusive filhos. E a ignorância à lei, já diziam os romanos, não excusa ninguém. Tá? Então, o que acontece? Há necessidade da devida resposta. E aí nós temos um Ministério Público. Essa é a devida resposta. Nós temos, inclusive, a necessidade da justiça militar, ou pode-se até verificar se isso ainda é competência pela essa nova lei do Estado Democrático, se engloba a competência também da justiça comum com relação a militares. Isso é uma coisa nova que precisa, porque quem comandante de quartéis e de regiões que ficam passando a mão na cabeça de golpistas. E aí a gente vem para aquele assunto da academia, que foi colocado aí para vocês, de mudar currículo. Olha, o que nós temos aí? Nós temos ainda militares com base no poder moderador do Benjamin Constant. Tá? Quando Montesquieu separou os poderes, fez a tripartição, desenvolvendo o LAC, o que ele fez? Poder executivo, legislativo. E o que fez o Benjamin Constant? Criou um poder moderador para o imperador. Vêm as Forças Armadas e se apropriam dessa doutrina. Isso é furto, é uma apropriação indevida de uma doutrina Forças Armadas que não se aplica proclamaram a eles. A República e acabaram com o Império. Sim, Forças Armadas. E passaram a querer ser o poder moderador do Brasil. Né? Sim, Forças Armadas que a gente vai ver. Foi por inveja. Está na República, está no movimento do Forte de Copacabana, está no movimento paulista, então está sempre intrometida.
E isso tudo mostra o quê? Será que aquela doutrina, que foi em parte abandonada depois da Segunda Guerra Mundial, mas ainda é influente, o positivismo nas Forças Armadas? Então, isso precisa de tudo, um reexame, evidentemente. Exatamente. E aí, agora chegou a nossa missão, Walter, que é sintetizar essa excelente meia hora de conversa em 75 caracteres, que é nosso drama diário aqui no programa, respondendo a pergunta, que é: a política, a violência veio para ficar na política do Brasil? E pelo que você respondeu, eu vou aqui arriscar. Você vai me corrigir, porque eu provavelmente vou falar bobagem, mas Nossa, pelo que vocês dois falaram, na verdade, sim, veio, mas dá para evitar com o devido processo legal. Sim, nós temos uma situação preocupante. Veja, por exemplo, em estados federados, pega São Paulo, por exemplo, como é que tem um governador eleito pró-Bolsonaro, e que já está montando um secretariado, que está montando uma polícia pró-teses bolsonaristas, e ele já começou lá atrás, quando era candidato, querendo tirar câmeras, veja que absurdo. Então, nós temos aí deputados eleitos com muitos votos. Veja como pode um Salles ser eleito com a votação que teve. Essa que saiu, essa ignorante que o mundo fala, não existe legítima defesa se você pega o revólver e sai correndo atrás daquele que lhe ofendeu. Isso não é legítima defesa. E ela saiu correndo, essa deputada bolsonarista, golpista. Então, nós temos aí, como órgão de poder, não é agente de poder, não, como órgão de poder, muita gente. Veja a Câmara, veja o Senado. Então, essa violência vai ser muito difícil. Esse trabalho de pacificação do Lula vai ser um trabalho assim, vamos usar a expressão aí de literatura, hercúleo, de Hércules, de trabalho de Hércules. É muito difícil. E agora, veja bem, num movimento assim, se a gente pegar planetariamente, a Argentina está na mesma situação. Hoje nós tivemos a condenação da vice-presidente, está polarizada como aqui, o mundo também está polarizado. Veja que o ex-presidente norte-americano quer voltar, nós temos aí Hungria, Polônia com a ultradireita, temos a Itália que acabou de eleger uma fascista que está fazendo de todos os contorcionismos para mostrar que ela não é fascista, inclusive apoiando agora a Ucrânia, mas a direita toda está muito forte, ou está com musculatura, criou musculatura. O Bolsonaro deu musculatura para essa gente. E também o seu vice-presidente, general Mourão, aquele que apoia torturadores e que agora faz aí um jogo de cena se mostrando democrata. Toledo, nós temos que marcar mais um programa com o Dr. Walter. O pessoal está gostando muito. Olha aqui, a Margarida von Schwenk. Acho que é assim que se fala. Esse programa consegue dar leveza a assuntos escabrosos, a análise da notícia, uma delícia. Uma delícia. E o Pedro Oliveira, show. César, o César Feitosa, Walter, Dr. Walter Meyerowitz, Toledo e Kennedy. Vocês são tudo de bom no jornalismo. Parabéns. Estamos adorando o programa, Dr. Walter, mas nós temos que ir encaminhando para o final aqui. Zé, como é que vai ficar essa síntese aí? Não sei, Kennedy, como é que é? Tem tanta coisa para sintetizar aqui que eu já da síntese que a Marina sugeriu. Vê se o Dr. Walter gosta dessa. Lula vai ter trabalho hercúleo para pacificar o país. Sim, é isso mesmo. É isso aí, então está aprovado. Se o Walter aprovou, quem sou eu para dizer mas veja bem, mas não é só hercúleo que vai ter, mas é extremamente necessário. Nós não podemos voltar à barbárie. Esse é o ponto. E se houver um fracasso?
se essas forças reacionárias... E nós vivemos um momento muito delicado, mas muito delicado. E por isso que eu volto quando eu fiz aquela colocação lá de não se ter um vaselina no Ministério da Defesa, se ter gente que tenha compromisso, tenha passado, tenha força e autoridade. Boa, doutor Walter. Muito bom. Walter, muito obrigado pela sua presença aqui no Analisando Notícias. Sempre um prazer conversar com você. Que bom estar com você, ter estado com vocês. Kennedy, abraço no coração. Toledo está me devendo um macarrão faz tempo. É verdade. Que vai ser a 3 agora. Deixa o Kennedy voltar. Paga. Pode cobrar que ele paga. Eu sei disso, eu sei. E você vai junto, Kennedy. Boa, agora vou cobrar 2 aqui. Abraço, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Um abração, bom, obrigado. Valeu, obrigadão. Ô Zé, fizemos aí um belo programa. Síntese do primeiro bloco. Toledo venceu de novo. A enquete lá, você está com 66% como melhor resposta, ganhou do público mais uma vez. Toledo, o Lira vai mudar o endereço da